Boa noite. Vamos começar mais uma conversa. Dessa vez buscando, né, trazer mais informações. Camila, hoje é com a Camila Colaneri, querida. Então já vamos entrando juntas, né, nas nossas salas, nos falando. Oiê, Oi, tudo tudo bem? bem? Bem-vinda. Sempre. Obrigada. Ai, eu tô com uma blusa tão na sua vibe. Pera aí, eu vou só subir pra você ver. Da É. Frida Kahlo, ó. Ah, Não dá aquela que pra ver, né? eu Com tenho essa uma igual. carona. Falei, vou É, pôr um brincão em homenagem à Beth. E vou pôr então, umas penas em homenagem à Beth, mas não tá dando pra ver direito. não dá. Você devia ter avisado que aí a gente vinha de mimicocó, que aí eu Você tenho tem, uma né? igual, É verdade, é verdade. Que legal. ia ficar ótimo, Ah, a gente devia ter combinado a nossa roupinha. não é? É, né? Ai, que delícia você Ah, eu que aqui, né, para agradeço. conversar com a gente. Está chegando o pessoal conhecido, boa Oi, noite. Mames, já está aí. Ah, bem-vinda, É Maricleusa, mãe Maricleusa. da Camila. Tem que vir minha ancestralidade, né, galera? Tem. Colocar minha mãe aqui à esquerda, meu pai à direita, né? Porque a gente fala brincando, mas a gente está sempre se expondo, né, Beth? Quando a gente faz as lives, parece que é uma coisa assim, ah, vou fazer a live. Mas não é, né? A gente estuda, a gente presta atenção no que a gente vai falar, a gente tem compromisso com a nossa fala, né, com os nossos estudos e com tudo que a gente aprendeu. Então, não é uma coisa tão assim, ah, vamos lá fazer uma live, né? Não, não é mesmo, não é descompromissado desse jeito, não. Pode Não ficar mesmo. leve porque a gente, né, já se conhece há muito tempo, a gente traz Sim, pessoas queridas, né, e com assunto sim. que a gente gosta também, então por isso que flui leve, mas Uhum. jamais é uma coisa rasa, né? Sim, sim. Quem é essa moça? Elas querem saber quem que eu sou, Beth. Responde. A Ah, Gisele, quem então, saber quem bom, sou eu? quem é ela? Camila Quem sou Coelho. eu? Então, eu a conheci no universo da astrologia, né? Sim. Aí depois daí a gente foi estreitando amizade, se encontrando mais e tal. E então ambas entramos também na área das constelações sistêmicas, né? E, Sim. então é mais um ponto em comum no nosso trabalho. E a Camila é uma pessoa assim, que tem uma formação vasta, e ela transita em muitas áreas, dessa área que a gente pode chamar mais de holística e tudo. Mas você pode até começar falando um pouquinho de você, De da mim, sua né? Hoje trajetória, tô de de como chegou. convidada aqui, né? Eu tô de convidada aqui, chique, né, Beth? Pois é. Nossa, tô me achando. Eu acho que é mais responsabilidade a gente vir de convidado, sabia? Quando a gente conduz, você sabe, qualquer coisa, você dá o seu jeitinho, né? A Mas Kátia enfim, chegou a também. A Kátia Kátia. também acho que tem live logo, logo, né? Nossa, agora tá uma concorrência de lives, né? Eu vi que assim que a gente entrou a live do Pablo Vittar também. A gente tá concorrendo com Nossa, muita gente, Beth. foi a primeira, foi com a Adriana, não, como chama a menina? Anitta. Anitta, Anitta, professora de Anitta, Anitta. nossa, a gente tá escolhendo os dias errados. Oi, Cristiane. Ah, que legal que você me segue. Eu vou falar só um pouquinho de mim, até porque fica gravado, né, Beth? É isso que a gente. Às vezes as pessoas não conseguem entrar no horário, mas elas assistem depois, porque como tem muita live, eu tenho duas amigas fazendo live nesse mesmo instante. Aí eu falei, gente, não dá para ficar vendo todo mundo, a gente marca na hora que dá, né? Bom, É. eu Uhum. também sou astróloga como a Beth, a gente se conheceu, né, nesse âmbito, nesse meio da astrologia, como ela disse. E eu fui assistir a Beth, né? Fui assistir uma palestra dela. A Beth é uma grande mestra também para mim. E aí acabamos ficando assim, né, amigas. E na época que eu e a Kátia Bueno, que está aqui, fizemos o Astro Connect, a gente se aproximou mais, porque a gente convidou a Beth para palestrar. E aí esse vínculo ficou um pouco mais forte, porque aí a gente começou a se falar mais. E aí, por coincidência, eu descobri que eu estava fazendo a minha formação de constelação na Fibel, que foi a mesma escola que a Beth fez. E não foi indicação dela nada, né?
é o campo, é o nosso campo, né, Beth? A gente sempre se cruza. Tem E, imã. então, tem um imã, tem alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa sinastria, Beth, para saber onde que a gente se linka, né? E então, assim, aí a gente teve, né, mais esse vínculo dentro das constelações também, porque a gente pertence, a gente fez a mesma escola e temos um grupo dessa escola também, então isso nos une, e aí a gente se encontra nos congressos de astrologia, de constelação familiar, É. né? Então a gente vai se cruzando aí na vida, e eu tenho essa formação como astróloga, então, como consteladora. Também sou taróloga, enfim, sou psicanalista. A minha formação primeira foi dentro da área do direito, né? Trabalhei 10 anos como advogada e depois eu fiz essa mudança de profissão. Eu falo que quando o Plutão pegou meu eixo nodal, eu tenho, né, o eixo nodal casa 6, casa 12. Então, eu senti que ali eu tinha que mudar o rumo, já tinha cumprido ali né, sei lá, a minha história com o direito, né, muito, assim, acho incrível, acho importantíssimo, tenho várias amigas advogadas até hoje, mas eu queria trabalhar o ser humano antes, não queria trabalhar mais a forma, né, o direito trabalha muito com a forma e com a convivência na sociedade através das regras, das leis, das ordens, se bem que a gente vê uma desordem hoje, infelizmente, também acontecendo lá em cima já, né? Mas tudo bem, aqui a gente, né, não vai falar de política, mas o meu nodo é isso, o norte é na casa 6 e o sul é na 12. E aí eu queria trabalhar mais o humano, né? O ser humano. Eu lembro que eu tive uma situação muito interessante, né? Eu trabalhava muito na área de família e então a gente pega muito divórcio, né? Pensão alimentícia, divórcio, essa fase em que o casamento está se desfazendo e tem muita dor. E na época do direito eu já tentei fazer uma associação entre o próprio direito e essa parte mais da psicologia. Mas quando eu me formei faz um tempinho já, gente, não tinha muito esse link. Ou você ia para a área da medicina legal, ou assim, estava começando a mediação ainda, era uma coisa meio nova, né? Então, assim, comunicação não violenta, CVM, não tinha nada disso ainda. E eu não consegui fazer esse lugar, essa ponte naquela época. Eu teria que cursar a faculdade de psicologia para depois tentar fazer alguma coisa na área da psicologia jurídica, enfim. Ia ser um trâmite ali. E aí eu, né, trabalhando muito com divórcio, com separação, e enfim, eu fui comprar um presente de casamento. E aí eu tava lá escolhendo, né, lá na Cleusa Presidência, aquele lugar lindo, maravilhoso, cheio de coisas bonitas de casa. Eu tenho ascendente em câncer, então curto essas coisas, né, também, de casa, tal, cozinha. Aí eu fui olhar lá, e aí é como se tivesse caído uma ficha, assim. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar com o final do casamento. Porque aqui eu tô no momento de comprar um presente, num casamento que vai acontecer, e tem aquela expectativa, né, de vamos dar certo, vai dar certo. E eu tava na ponta final do casamento, né? Tipo, deu errado, né? E aí eu falei, não é desse lugar que eu quero estar. Essa foi uma primeira questão. E a outra, assim, eu sentia que as pessoas chegavam, Beth, muito despedaçadas, né? Nesse final de casamento, muito destroçadas. E assim, discutindo, às vezes, umas mesquinharias, né? De, eu paguei o Yakult, então você paga a pipoca do nosso filho. Era nesse nível, né? E eu falei, cara, não, não é aqui que tá a questão, né? E eu não conhecia nem as constelações ainda nessa época, a astrologia sim, né? Porque eu sempre falo, minha mãe tá aqui, a astrologia veio pela minha ancestralidade materna, né? Minha mãe trouxe a astrologia para mim. Minha mãe trabalhou como astróloga uns anos, né? Enquanto eu estava na faculdade. Então eu já conhecia a astrologia, claro, mas a constelação foi uma coisa, né, que apareceu para mim quando eu fazia astrologia. Eu vi uma primeira palestra do Maurício Bern, do Maurício Jacoel, na Astro Brasil. Por isso eu falei do Maurício, que eu lembrei da Astro Brasil. Ele foi falar sobre constelação e eu achei que era alguma coisa ligada à astrologia, né? Falei, constelação familiar, que Lá no legal, vou lá céu, assistir. Eu tava estudando, eu tava querendo captar tudo, a constelação, tô lá. E aí eu cheguei lá, tava só eu, a Titi Vidal, a Patrícia Valente,
Aí eu acho que mais alguma... Tinha assim, umas 4 pessoas só. E o Maurice, que ia falar. E aí o Maurice já fez uma dinâmica lá com Uhum. a gente. Eu até brinco que a Patrícia Valente era a minha mãe É, na, na representação. Eu não lembro qual era a história. E a gente é, brinca e eu chamo ela de mãe, às vezes, só pra zoar. E aí, no fim, eu, a Titi, a Patrícia, né? O Maurice já era, somos consteladoras hoje, né? E você nós vê. estávamos lá, né? Nesse, Então, nesse e eu primeiro. fazia parte também da Astro Brasil, e Uhum. nessa, que era uma supervisão, né, que a gente dava, nessa supervisão eu não pude estar presente. E Olha, a Beth. supervisão era assim, ou era supervisão, a gente levava casos de clientes que a gente fosse Uhum. atender, né, e fazia tipo uma junta astrológica, né? Ai, que E legal. era muito legal. Ou então, quando não tinha isso, aí alguém dos astrólogos lá da Astro Brasil que tivesse algum outro caminho, algum outro interesse, que no caso do Maurice eram as constelações, né? Sim. Então ia e falava para os outros, explicava. A Titi Vidal foi falar da mesa radiônica, que ainda Radiônica. não era nem a mesa dela, foi antes dela, Uhum. tá? Então, assim, teve muita coisa interessante lá na Astro Brasil. Você veio, a gente não se encontrou lá, Lá, né? A gente se conheceu encontrou lá. na Gaia. Foi, acho que eu tive a primeira vez É, foi numa, como na astrológica, né? Numa das astrológicas que você foi fazer palestra, alguma coisa assim. E aí então, e estamos, né, com esse fala caminho para gente. cruzado, né? Pois é, cruzando. Fala para a gente, então, desse tema que eu acho assim, muito Uhum. interessante, que é a comunicação da gente, e a gente se comunica o tempo todo, a Sim. gente vive em sociedade, né? E então tem os núcleos, núcleo familiar, o núcleo de trabalho, o círculo de amizades e tal. E a gente tem, com certeza, comunicação meio diferenciada de um lugar onde estamos para o outro, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse nível de comunicação, esse lugar de onde a gente se comunica, Uhum. e meio que de acordo, não é bem de acordo, mas seguindo um pouco essa organicidade que as constelações sistêmicas, que a sistemia traz para nós, Sim. para nos ajudar a nos Uhum. comunicarmos de uma forma mais adequada ou de acordo, né, com o que é a nossa essência aqui. Eu acho que assim, depois eu acho que estudar a constelação, né, sistêmica familiar, enfim, não importa o nome, mas na verdade o pensamento sistêmico foi uma mudança de paradigma de pensamento para mim, e eu sinto que para muita, acho que todo mundo, né, Beth, que trabalha, É, que se forma, a gente muda, é como se mudasse, né, o dial da nossa mente, porque você passa a ver as situações de uma maneira diferente. A gente, como astróloga, já tem muito essa questão do não julgar, né? Porque a gente vê que cada mapa é um mapa, que cada ser humano tem as suas capacidades, suas potencialidades, e aí a gente vai, né, se desprendendo de preconceitos, de conceitos tortos, a gente vai se trabalhando muito quando a gente trabalha como astrólogas também, né? Astrólogos, enfim. uhum, E a constelação, ela também, ela te leva num nível também diferente, mas por aí também, né? A gente vai entendendo quais são essas ordens do amor, né? Que são esses pilares que o Bert Hellinger trouxe, né? Como pilares de um pensamento sistêmico, de organização dessas famílias e estruturas. E aí, toda vez que acontece uma situação, você lembra pelo menos de um, né? uhum, Outro dia até uma amiga estava contando uma situação, né? Que ela estava passando na escola da filha. E eu falei, cara, isso está totalmente fora de ordem, né? A hierarquia aqui foi totalmente invertida. Então, quando a gente começa a pensar assim, você já começa a saber como você vai se comunicar. O uhum. que está errado nessa comunicação, né? E eu trouxe esse tema para a Beth, por quê? Primeiro que foi uma super coincidência, a gente marcou o dia, depois falei, Beth, hoje Mercúrio está retrógrado e nós vamos falar de comunicação. Ele começou o movimento retrógrado hoje, né? E é muito sincrônico, porque quando eu marquei a live com a Titi Vidal,
que era para falar de mães, a Lua estava em Câncer. E a gente marcou assim, na agenda. Assim. Então, astrólogos às vezes não olham a agenda astrológica, eles marcam quando eles podem, depois que eles Então, vão ver. você sabe que hoje eu atendi fiz uma constelação sobre processo de inventário, né? Sobre, começando o inventário. Sucessão, herança, etc. E aí eu falei assim, cara, quando eu fui olhar, eu falei assim, a Lua está passando na casa 8 da pessoa que veio constelar. E também Olha. aquilo, quando a gente agendou, eu falei, olha, eu tenho tal dia, tal hora, você pode, posso, fechou. É sempre assim, Então, é a gente vê incrível. como tudo, as coisas vão se encaixando, né? É isso aí, é isso. E aí, Mas vamos né? voltar para a comunicação. Vamos voltar, porque senão a gente fica e vai e volta uma cor. Eu tenho Mercúrio retrógrado, eu já falei isso. Outro dia alguém me perguntou como é que é nascer com Mercúrio retrógrado. Eu falei, não sei, eu nasci assim, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu grifo tudo que eu leio, tudo. Tudo. Eu não consigo fazer nada sem um lápis, sem uma caneta e sem um marca-texto. Isso é nascer com Mercúrio retrógrado, tá? Então tem que ler, reler, enfim, é isso. E às vezes a gente gagueja, a gente trava a língua, isso o Mercúrio retrógrado faz também, um pouco. Mas enfim, aí, na verdade, assim, a gente estava conversando, né, Beth, o que a gente ia falar? Porque eu chamei a Beth para falar lá no meu perfil, chamei alinhamento energético, né? E aí a Beth, nesse pensamento sistêmico do equilíbrio entre o dar e receber, me chamou para vir falar aqui. E eu falei, Beth, foi bem naquela semana que estavam acontecendo aquelas manifestações sobre racismo, né? Da história do George Floyd e tal. E eu falei, ai, Beth, eu tô tão incomodada com isso, com tudo que está acontecendo, tô mobilizada com essa história. E ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que ter um olhar sistêmico para isso, porque tem que entender por que essas ações ainda acontecem, por que o racismo ainda acontece, por que a gente às vezes sabe com a mente, né, que tá errado, que não tem nada a ver, né, que cor não determina caráter, enfim, mas que a gente vê repetidamente ações racistas ou, sei lá, outras tantas que a gente considera errada, mas que elas continuam acontecendo. E aí eu falei, não sei, vamos pensar em alguma coisa, e a gente acabou entrando nessa história da comunicação, que tem a ver com isso também, né? Como a gente se comunica, como a gente se coloca, como a gente se porta diante de situações. E a gente percebe nesse momento como está difícil se comunicar, porque a gente tem uma cisão, né? Ou você pensa A ou você pensa B. Se você não é A, você é B. Se você não é B, você é A. E, então existe assim até uma dificuldade de colocar o que a gente fala. A gente tem que tomar um cuidado, né? Até excessivo, porque qualquer palavra, qualquer filigrama ali pode fazer as pessoas distorcerem. Eu mesma outro dia coloquei um post. Na verdade, eu não estou pondo mais nada de política até por conta disso, né? Até porque eu também nem sei mais nada, então assim, a gente não sabe o que está certo e está errado, enfim, né? Mas aí, assim, só repostei um negócio de uma amiga ali que ela meio que estava reclamando, assim, pô, essa quarentena, não sei o que, era uma coisa mais desabafo, do que não tinha viés político nenhum, era um desabafo. E aí, já uma pessoa que eu nem sei quem é, enfim, já comentou com viés político. Né, dizendo assim, ainda mais eu, né? Você me conhece. Você é muito pessimista. Eu falei, você não me conhece, querida, porque eu não sou pessimista. E ela foi indo assim para um lugar que eu falei, gente, era um lugar de total julgamento, né? E de suposições a respeito da minha pessoa, do meu jeito de ser, do meu jeito de agir. Eu falei, nossa, cara, da onde saiu do negocinho aqui, virou um negócio ali. Por isso que às vezes dá até preguiça da gente conversar, da gente falar, da gente se manifestar por conta disso. E também a gente vai vendo que essa cisão, né, que essa dualidade, ela tá tão acirrada, e não é só no Brasil, né? É meio que no mundo inteiro. Que eu fiquei intrigada em investigar isso, né, Beth? Falar assim, cara, tá tudo bem, a gente sabe que tem questões espirituais, tem um nível espiritual rolando também nessa história toda, mas acho que as constelações e o pensamento sistêmico ajudam a gente a entender muito como a gente... por que isso acontece e como a gente se coloca. Então, acho que eu vim trazer um pouco desse pensamento e dessa troca com você também, que é uma super
consteladora, mestre aqui, né? E eu fui formando um pouco desse pensamento para poder trazer para as pessoas, assim, para a gente tentar entender a forma que a gente comunica, o jeito que a gente, da onde a gente sai, né? Primeiro, eu acho, né? Da onde sai a nossa fala, da onde sai a nossa comunicação, né? Por que que às vezes a gente fala coisas e fala, putz, mas eu sei que isso está errado dentro de mim, mas está difícil sair desse lugar, né? E porque eu tendo a pensar certas coisas quando eu vejo outras e falo assim, isso aqui tá tudo errado. Essas pessoas estão erradas, né? Mas aí você pensa, mas será que elas estão tão erradas? Porque elas têm tanta convicção do que elas estão falando também, né? É. Então, eu acho que assim, eu acho que eu fui atrás também de estudar isso, né, Beth? Beth, se você quiser interromper, interrompe. Você sabe que eu começo e não paro mais, né? Então, mas eu estava, até para dar tempo de você beber sua aguinha, o seu chá, eu estava pensando até nisso hoje também, no que a gente ia conversar. Eu falei com a gente que está tão acostumada, que já tem esse, né, como você falou, o chip já viradinho e tudo, mas nós fazemos parte de grupos diferentes de WhatsApp. Tem um grupo da Sim. astrologia, tem os grupos de constelação, tem os grupos de família, tem os grupos da faculdade, não sei o quê. E às vezes a gente fica meio que se encolhendo para caber naquele grupo, né? Como Uhum. você disse. Chega um lá que é mais politizado e são mais politizados para a linha B do que a linha A, seja ela qual for, mas que é aquilo, você olha e fala assim, ai cara, mas espera aí, eu não sou bem assim. Eu também não sou nem do A, mas assim, sabe, a pessoa vem com tudo e a gente se recolhe, Sim. né? E silencia exatamente para não Para evitar um conflito, um conflito. confronto, É, né? E aí eu estava e lendo, eu aí? falei para Beth, eu estava lendo, eu tô lendo a biografia do Bert Hellinger, né? E é muito interessante, assim. Eu sempre gostei de biografias porque eu quero saber, assim, a fonte, a origem. Eu sou de Escorpião, né? Eu quero ir lá no fundo, eu quero saber da onde veio essa história, da onde veio esse pensamento dele, né? E eu tô achando a autobiografia dele muito interessante. E da segunda página da biografia é uma parte mais didática mesmo. E aí é legal porque ele faz uns resumos de pensamento, porque nos livros, né, quem estuda constelação sabe que ele não escreveu livros, né? São todos os seminários que viraram livros. E aí, em alguns momentos, a gente tem uma parte mais didática, mas depois exemplos, exemplos, exemplos. E aí os conceitos vão ficando no meio do livro, né? E você vai trazendo e captando. E na autobiografia, na segunda parte, ele tá bem didático, assim, sabe? Bem resumidão, que a Bel, que é a nossa, né, professora mestra, falou que ela acha que foi a Sophie que fez a segunda parte. Que a primeira parte foi ele, a segunda parte foi a mulher dele, né? E aí ele fala, né? Porque assim, eu fui pegar o conceito de comunicação no dicionário. Aí no conceito de comunicação, tu fala assim, ó, Beth, ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Então você emite e eventualmente recebe, né? Então a gente já tem ali o dar e receber, né? Uma dos pilares. Só para as pessoas que não conhecem constelação, esses três pilares, né, que o Hellinger fala, depois eu vou desenvolver um pouquinho mais se der tempo. Ele fala justamente que são três ordens do amor principais, né? Uma delas é o equilíbrio entre o dar e receber, a outra é o pertencimento, né? Todos temos direito a pertencer, né, à nossa família, ao nosso clã, ao nosso núcleo, e a hierarquia, né? A precedência de quem veio primeiro. Essas são as três regras básicas aí das constelações e tudo meio que permeia essa ordem. Toda vez que a gente sai de alguma dessas ordens, a gente tem o que se chama de emaranhamento, né, Beth? E são esses emaranhamentos que são as manifestações das dores, das doenças, né, dos problemas que a gente vai enfrentando na nossa vida. Vamos dizer assim, de uma maneira bem simplesinha aqui, né? Eu tô falando, mas é só para entender. Eu vi duas pessoas perguntarem aqui se elas podem fazer. Uma tem 70, a outra tem quase essa idade. Não tem idade para constelar, tá, gente? A alma não tem idade. Então, assim, se você tem uma questão, se você tem um problema, se for uma questão sistêmica, aí a gente tem que fazer uma entrevista sistêmica para entender se aquela questão tem força, né, para uma constelação. Então, sim, pode, não tem faixa etária, né? Só, claro, crianças, se for um problema infantil de crianças, né, ou de repente adolescentes ainda muito jovens, aí os pais constelam pelos filhos, dependendo do caso, tá? A criança em si não pode constelar também, tá? Enfim, aí é interessante porque o que o Hellinger vai falar?
ele diz assim, que ele percebeu nos estudos dele que existem basicamente 3 tipos de consciência. A consciência pessoal, a consciência que ele diz coletiva ou de clã também, né? Alguns usam esse nome. Eu vi que você, naquele livro, ele fala de transgeracional, né? E ele fala de uma consciência espiritual. Mas se a gente se ater a esse conceito de consciência pessoal, aí eu acho que a gente já começa a entender muito como a gente se comunica. Por quê? O que é essa consciência pessoal? Ela é justamente aquilo que a gente sente e que a gente vive como uma consciência de grupo ou família. Ou seja, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma família, e eu tenho uma consciência de que eu faço parte disso. Então, aí a gente tem a lei do a ordem do pertencimento. Eu pertenço a um núcleo, eu pertenço a uma família. E, portanto, eu quero pertencer a esse lugar. Toda vez que eu sinto que eu estou saindo desse pertencimento, ele fala que é como se a gente se desequilibrasse. E a gente sempre vai tentar manter esse equilíbrio. Então, eu comecei a pensar diferente. Eu tenho coisas diferentes, mas eu não posso deixar de pertencer nesse lugar, porque o pertencimento me garante a sobrevivência e o bem-estar. Então, se eu tenho que pertencer, eu tenho que sobreviver, né? Eu tenho essa consciência de que eu preciso sobreviver, de que eu preciso estar bem. Então, eu tenho que estar naquele núcleo. Gente, isso daí é uma forma, isso é bem inconsciente, tá? Não é uma coisa assim, eu tô pensando sobre isso. A gente pertence por uma questão de sobrevivência. Então, eu vou buscar sempre esse equilíbrio. Então, dentro dessa consciência pessoal, é que existe a boa consciência e a má consciência. Ou seja, se eu estou pertencendo a esse grupo, vou falar grupo, mas é clã, família, enfim, né? Se eu pertenço a ele, e eu sobrevivo nele, e né, eu tenho esse bem-estar dentro dele, para eu pertencer, eu tenho que fazer igual. Então, eu tenho uma boa consciência. Então, assim, a minha consciência está ótima. Por quê? Porque nesse núcleo eu pertenço, esse núcleo pensa assim, e eu estou aqui, joinha, não vai acontecer nada. Se acontece alguma coisa que ele fala de má consciência, né? É quando a gente fica com a consciência pesada, é quando a gente sai do pensamento desse grupo, né? Ou dessa família, desse clã. Então, assim, se eu fizer alguma coisa errada, se eu pensar diferente, a minha consciência pesa, porque eu não posso deixar de pertencer. Então, eu vou sempre estar, né, oscilando entre a má consciência e a boa consciência. Por quê? Porque dentro dessa sensação, a gente quer pertencer. Então, quando a gente olha, né, e ele fala também, ele dá esse exemplo, né? Então, cada núcleo, cada família tem suas consciências, né? E tem o seu jeito, seu modus operandi. E a gente olha o outro grupo, a outra família, isso acontece com qualquer pessoa, né? Você fala assim, nossa, a minha família não faz assim. Isso daí não tá certo, porque na minha família, porque no meu grupo, porque não é assim que se faz. Por quê? Porque você não quer deixar de pertencer, né? Isso, e aí, né, isso, se a gente for estender para uma coisa muito maior, isso serve para, vamos pensar assim, que ele fala, né, os menores, por exemplo, os filhos, eles são mais vulneráveis, né, do que os pais. Por quê? Porque eles têm mais necessidade de sobrevivência que aqueles que têm mais poder. Então, é muito difícil uma criança, por exemplo, pensar diferente do pai e da mãe. Ele vai começar a construir um pensamento diferente mais para frente. Mas tudo que ele vê dentro da casa dele, tudo que ele vê dentro da família dele, é o que garante a sobrevivência. Eu vejo meu filho pequeno, né? Porque na minha casa é assim. E então, da minha casa tá certo, porque na minha casa é assim. Se a minha mãe falou, se meu pai falou, né? Aí que depois vem a desconstrução de pensamento, né? Que você fala assim, mas eu não sei se eu concordo com isso. Mas eu não posso deixar de pertencer, porque eu tenho o quê? Um vínculo, né? Que é justamente o que nos une, é o vínculo. É um vínculo de amor, né? O vínculo o pertencer é amoroso. Eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a esse núcleo. Eu não posso deixar de pertencer. Então, se eu pensar diferente da minha mãe ou do meu pai, eu estou tendo uma má consciência. Então, eu vou ficar com a consciência pesada, né? Então, se a lealdade também, né? A Sim. lealdade por amor e a lealdade ao clã.
Que aí quando a gente já chega na adolescência, aí Sim, você já se permite, que acho que já tem um pouco de segurança, tipo assim, eu já posso me virar e tal, já não dependo tanto, né? Já vou para a escola sozinho, volto sozinho, porque é como você disse, é muito no nível inconsciente. A gente não sim, racionaliza isso. Mas o adolescente, a gente até brinca, né? Tem uma frase que fala assim, ele coloca a procuração do mundo embaixo do braço e vai embora, porque acha que eu sim. posso tudo porque eu tenho a procuração aqui. É isso. Então, aí você já vai para o outro lado. Uhum. Quando você consegue amadurecer um pouco, e aí sim você tem as lealdades, mas tem também uma lealdade para consigo próprio, aí é que você às vezes chega e fala e discute. Não, olha, papai, não é bem assim. Olha, mamãe, não é bem assim. Mas isso que Olha, ele fala, para isso você tem que ter o quê? Poder. Você tem que ter poder. o quê? Consciência, né? E mesmo assim, quando você sente que você vai deixar de pertencer, você tem medo. O que te segura é o medo, porque nessa transição, né, da adolescência, existe o medo, né? E se meu pai me expulsar de casa? Vamos pensar assim, né? E se eu não pertencer mais a esse grupo? Porque acho que todo adolescente em algum momento quer sair de casa mesmo. Né? Fala assim, não dá mais, né? Eu tenho que sair desse Uhum. lugar. Porque ele está descobrindo outros clãs, né? Outras famílias, outros pensamentos. E não é só família, né? Que o Hellinger fala muito disso também. Nós, como você falou, pertencemos a vários grupos. Em cada grupo, a gente tem uma consciência. Então, você tem a consciência do grupo da escola, você tem a consciência do grupo de astrólogos, você tem a consciência do grupo dos vizinhos. E em todos eles, você, né, faz o vínculo. E toda vez que você quer sair desse vínculo, porque você pertence a esse núcleo, o que acontece? É justamente o medo da exclusão, né? Porque todos pertencem, é uma das leis do amor. Se todos pertencem, eu também preciso pertencer. Então, se eu sou uma astróloga, uma consteladora, e eu sou excluída do grupo, né, do WhatsApp, te limam Uhum. do grupinho de astrólogos, o que acontece? Você é o quê? Uma excluída, né? E essa sensação é ruim, por quê? Porque você perde o vínculo. E aí, provavelmente, o que você vai fazer? O seu grupinho, com pessoas que se alinhem ao seu pensamento. Mas aí o que acontece? A gente acaba ficando também nos nossos núcleos de pensamento, né? Então nós pensamos iguais, nós pertencemos a esse núcleo e automaticamente, inconscientemente, nós excluímos. Então, o medo que eu tenho de exclusão no meu grupo, por vinculação a esse grupo também, eu excluo o outro grupo. E então o que acontece? Começa a acontecer, né? Se a gente está nesse nível, a gente vai excluindo. O meu grupo não pensa igual o outro grupo. E aí, o que eu não quero que aconteça comigo, acaba acontecendo nos outros grupos também. Eu não penso como eles não pensam como eu. Acabou. Excluí, fico no meu gueto, excluiu, fica no seu gueto, e a Uhum. gente não se escuta, né? Que é essa coisa da comunicação que a gente estava falando, que é justamente a troca. Eu falo e escuto. Mas como às vezes nesse medo básico de deixar de pertencer, eu deixo de escutar também. Porque eu não quero deixar de pertencer de jeito nenhum. Né? Então eu não posso pensar diferente. Para eu pensar diferente, eu tenho que ter tanta base, tanto autoconhecimento para poder bancar, sair de um grupo, por exemplo, ser excluído desse grupo e tudo bem, né? Uhum. Não tem problema nenhum. E aí ele fala também, né? Eu acho que é interessante quando a gente pensa nessas questões mais acirradas, por exemplo, dos terroristas, né? De coisas que a gente fala assim, como assim, né? A pessoa vai matar inocentes em nome de um Deus, né? Mas o terrorista, ele é pequeno, né? Vamos pensar, a pessoa que age como um terrorista, o cara que vai lá e põe a bomba e se mata, né, no aeroporto. Esse cara, ele é pequeno diante de uma coisa muito maior. Então, a força desse grupo, dessa vinculação com algo maior que ele, é muito grande. Então, ele não vai querer deixar de pertencer, né? Então, para ele ser incluído, ele vai, né, com o pouco poder que ele tem, se sujeitar a esse contexto maior também.
E aí vai cometer esses atos por quê? Porque ele não vai querer ser excluído por uma questão de sobrevivência, né? Como a gente falou antes. É assim, se eu saio do grupo, eu desequilibro. Se eu saio do grupo, eu tenho medo. Se eu saio do grupo, eu tenho a consciência pesada, né? E para eu bancar esse lugar, né, que é justamente o autoconhecimento, né? Você poder entender o que é essa consciência pessoal, para você também entender o outro ponto que ele fala, que é a outra consciência, que é a consciência coletiva, né? Que aí a gente entra nas ordens do amor mesmo, nas constelações. Você quer falar alguma coisa, Beth? Que eu já disparei. Não, não, mas eu estava só pensando nisso, mesmo, nesse exemplo que você deu, né, do terrorista, além de tudo, não é só o fato dele sair e ele estar sendo excluído, ele se auto-exclui, mas é que neste caso específico vem até uma punição, né? Que se a gente traz desse macro que você levou e vem para o micro, foi como você falou assim, a gente é limado do grupo de WhatsApp. A gente sai do grupinho do WhatsApp. Então, aí, quer dizer, é uma punição também, né? Sim. Tipo assim, olha, fica de joelho no milho, ou internet. Sim, você falou uma coisa que não devia, você está excluído. E aí vem a sensação de não pertencer, aí temos um emaranhamento, né? E aí Por quê? você não ouve, né? Você sabe que aí você está falando, eu estou linkando, porque eu fiz faculdade de comunicação, né? Fiz jornalismo. Uhum. E até o que se falava muito assim, até hoje se fala, a comunicação vem com ruído. E eu tô aqui, né? Que você vai falando, eu vou te... Eu sou assim. Claro, a mente não para, né? E assim, eu falei, gente, esse ruído que vem na comunicação são esses ruídos de exclusão, são esses emaranhados que vêm junto. Eu falo, mas eu só abro o meu ouvido para ouvir o igual. Então, quando vem diferente, vem com ruído. Por quê? Porque eu estou emaranhada, eu não ouço, não sou capaz de ouvir o outro. Não consegue ouvir. E isso é muito interessante, porque se a gente vai pegando esse momento agora, então ele fala assim, quando você está com a boa consciência, você está pertencendo. Quando você está com a má consciência, você está excluído. E aí, por medo, você não quer ser excluído, né? E quando o medo ele é incentivado, ele faz a gente pertencer cada vez mais a grupos, né? E se isolar cada vez mais no nosso mundinho, no nosso gueto. E se a gente for pensar, Beth, a própria... esqueci o nome agora. Mas a própria renderização de redes sociais também faz isso com a gente, né? Porque você acaba seguindo e vendo, por exemplo, pessoas que pensam como você, né? Sempre assim. Então, é difícil. A gente mesmo vai fazendo, às vezes, uma limpa, né? Tipo, eu vou excluir esse porque não pensa como eu. Por quê? Porque eu pertenço a esse grupo, então eu não quero ser excluída desse grupo. Mas, às vezes, também, a própria dinâmica, né, da internet, da venda, né, do marketing digital, tal, ele também faz você olhar sempre para os mesmos lugares. Pode perceber que quando você compra uma coisa muito diferente, eu vou dar um exemplo aqui bem íntimo para vocês entenderem. Eu comprei eu resolvi que agora eu vou usar aqueles absorventes naturais, né, que é eles, né, de pano, papapá. E aí eu fui entrar então num site que não é um site naturalmente que eu vejo, mas aí tinha lá, né, todos... A partir daquele momento que eu fiz aquela compra naquele site, eu comecei a receber, não que eu não use, né, mas eu comecei a receber um monte de informações e marketing de tudo que é natural, de tudo que é orgânico. Não que eu não faça, mas assim, o fato de eu ter ido comprar uma coisa já me joga num outro grupo, né? E aí eu só começo a receber aquilo, né? Então, e tudo bem, legal, mas assim, a gente não pode perder essa conexão de que, assim, também tem, né, uma isso eu não tô falando do Hellinger agora, mas assim, tem também uma manipulação para a venda, né, por exemplo, para você pertencer sempre àquele... Os filmes que você escolhe, você vai no Netflix, né? Aí você fala assim, sempre tem o mesmo tipo de filme, praticamente. Se você gosta desse, você vai gostar desse, entendeu? E aí você não sai daquele lugar também. Porque, de repente, tem uma outra, sei lá, uma outra vertente, mas para você não ser excluído do grupo, você fica naqueles vendo aquela sequência de filmes parecidos ou com temáticas parecidas.
E só se alguém de um outro grupo te jogar, né, num outro movimento, falar assim, olha, veja aquele documentário que eu acho que é interessante. Mas ele não está aparecendo para você. Por Tá. quê? Porque ele não faz parte do seu grupo, né? Hum, Então, eu acho que é super importante a gente perceber, né, não só nessa questão global, mas como isso faz com que a gente também olhe nessa inteligência artificial. Sim, mas a inteligência artificial, ela é pensada na dinâmica psicológica dos seres humanos, né? sim. Então, assim, psicólogos que são especializados em comportamento, em consumo, estudam, né, a nossa forma de se comportar. E quando a gente vê isso vindo pelas constelações, fica muito mais fácil da gente perceber, da gente notar, né? Será que se eu consumir tal coisa, eu terei uma má conduta? Uhum. Né? Será que eu vou deixar de pertencer a alguma coisa se eu não consumir outra? Então, isso que eu acho interessante, a gente sai daquele condicionamento da inteligência artificial também. Então, assim, a gente está falando tanto nesse nível como no nível familiar, né? Então, a família da minha tia é muito diferente da minha família. Por isso que né, mãe, é um exemplo, né, de verdade, tá? Por isso que a minha mãe e a minha tia, elas não estão bem. Por quê? Porque a família delas é diferente, os núcleos são diferentes, as condutas são diferentes. Então, né, ao invés da gente abrir para o amor e para a empatia, a gente tende o quê? A excluir para pertencer. Isso no nível de consciência pessoal que ele fala, né, Beth? Uhum. Agora, no nível de consciência coletiva, que aí a gente entra no clã, né? Realmente, porque essa consciência que eu falei é uma consciência pessoal. Eu diante do meu núcleo, né? Eu pessoal diante das pessoas do meu grupo. A coletiva, ela é mais inconsciente, que é o que a gente trabalha muito nas constelações. Por quê? Nessa coletiva, eu faço parte de uma força coletiva, que é a minha família, que é o meu grupo, que é o meu país, né? Quem nunca se perguntou por que nasci no Brasil? É. Temos questões aí espirituais. Eu escolhi nascer no Brasil, não sei, enfim, Ah, problema seu. porque só escolhi Karma, nascer no Brasil para eu fazer um não escolhi, me upgrade. jogaram aqui, mas tudo bem, Fazer um brincadeira, gente. upgrade no país, é aquela bem singela, tá? Então, nossa, Camila, vou te dizer, Mas você tem uma também força nasceu aqui coletiva para a gente para falar desses fazer um assuntos. upgrade coletivo aqui, para Vamos dar um levantar. upgrade coletivo nesse país, pelo amor de Deus, através dessas falas e dessas constelações, né? Mas é isso, então, nesse nível coletivo, a gente pertence inconscientemente. E aí são os exemplos que a gente vai vendo muito nas constelações. Por exemplo, né, Beth? Aí a Beth pode falar muito também, que a Beth trabalha pra caramba com constelação. Mas assim, aquela criança, vamos supor que tem um comportamento diferente na família, né? E aí ninguém sabe o que que acontece, e por que que acontece, enfim. E aí, quando você às vezes faz uma constelação por uma questão, pode ser uma questão de saúde também, né, Beth? Sei lá, a pessoa chegou com um problema de saúde, quer entender por que que aquilo está acontecendo com ela. Aí a gente vai, né, nessa ancestralidade através da força desse campo, né? E aí a gente descobre que teve uma exclusão nessa família, né? Então vamos supor lá, a primeira esposa do avô, ninguém sabia, ela foi excluída, não foi honrada, né? Todo mundo contava a história a partir da segunda esposa e aquele neto tá pegando a dor, por exemplo, aquela neta daquela esposa que foi excluída, a primeira esposa excluída. Isso é uma força inconsciente desse coletivo que gera essa exclusão, né? E Uhum. aí, aquela pessoa, aquele representante, né, dessa exclusão, ele vai manifestar ali alguma dor, né? E para que, justamente nesse campo coletivo, nessa consciência coletiva, se acerte a ordem, né? E aí, a partir dali, você passa a fluir com o amor né, com as frases, com todo o trabalho de cura que a gente faz na constelação, para que aquele representante, ou seja, aquela criança nesse exemplo, não precise carregar essa exclusão, porque nem ele sabe, nem a família dele sabe, nem a mãe sabe, nem o pai sabe. É uma força inconsciente muito forte. Né? A partir do momento que você entende que essas forças atuam nesse coletivo maior, aí você consegue começar a curar. E aí que eu acho que é interessante, porque se a gente for pensar num nível de país, né, num nível de nação, também isso acontece, né? Existe
um inconsciente, né? Uma consciência coletiva, por exemplo, no nosso país, né? Existe uma consciência coletiva de comunicação, né? No nosso país, por exemplo. E nós todos estamos aí emaranhados nisso, né? E quando Muito, a eu gente... acho que até aqui no Brasil ainda a gente vê isso muito, porque a maioria aqui vem de imigrantes, né? Uhum, Mesmo alguém que fale assim, ah, não, mas venho, sei lá, de índios, que eram os donos dessa terra, os habitantes, né? sim, Imagina-se os primeiros. Mas, assim, você vem vindo, vem vindo, vem vindo, aí teve o português, aí teve mais não sei quem que entrou ali no meio. Então, a gente tem isso muito. E a gente começa a ver isso até, assim, é aquele preconceito com o nordestino, é o preconceito com o pessoal do sul, sabe? Então, sim. nós mesmos aqui falta essa coesão, essa unidade, não E é? aí que a gente volta na história do que incomodou, né? Do racismo, desse falar, pô, não é possível, como assim? A gente está no século XXI e ainda, pô, quantas pessoas já lutaram por essa causa, já morreram por isso, e ainda a gente está vendo isso acontecer de novo, e de novo, e de novo. Aí você fala, é isso, porque existe um emaranhamento coletivo, né? Existe uma consciência coletiva que muitas vezes é nefasta, e ela realmente tira o fluxo do amor, né? E as situações continuam se repetindo, porque aquele policial que ajoelhou na cabeça do George Floyd, com certeza não, né? Provavelmente também tem um ancestral, se não for dele, é do coletivo que ele pertence, que matou um negro, né? Um escravo. Então, assim, ele continua repetindo um padrão como um representante desse núcleo que ele pertence, né? Mesmo que às vezes o cara, assim, por exemplo, assim, pô, mas eu não, sei lá, não tô falando o caso desse cara, mas assim, ele pode até ter uma consciência já e falar assim, eu não devia ter feito isso, mas foi maior do que eu. A gente ouve muito isso, né? Às vezes, em casos muito extremos, a pessoa fala assim, nossa, quando eu vi, eu já estava fazendo. Por quê? Porque esse senso de pertencer e de não ser excluído é inconsciente. E ele é maior. E quando a gente não consegue nem vislumbrar que ele existe, a gente fica só no nível do comportamento também, né? Assim, do julgamento do comportamento. Ah, imagina, que absurdo. Olha como é que a pessoa falou isso, como que a pessoa fez isso. Mas o que a gente sente, né, Beth, é que é maior do que isso, né? É É mais enraizado, né? Então, quando a gente fala do racismo aqui no Brasil, a gente está falando disso também. É um racismo estrutural? Claro que é. Por quê? Porque toda essa ancestralidade, né, viveu os nossos, né, os imigrantes, né, os negros que vieram da África trazidos para cá, né, numa situação de escravidão. E isso não faz tanto tempo. Então, se a gente for pegar por nível geracional, né, que o Hellinger fala, até a terceira, até a quinta geração a gente consegue rastrear, é isso que a gente vive agora, porque faz o quê? 150 anos, 200 anos? É muito pouco, são 3, 4 gerações, né? E ela, então tá muito pulsante isso ainda. Essa dor, ela tá muito pulsante. Esse senso de pertencimento próxima, tá muito né? próximo ainda, né? É. Ah, bom, deixa eu só te atualizar que a gente tem 10 Tá minutinhos, bom, tá? tá bom. O assunto é muito interessante, né? A gente vê isso tudo. E como nós repetimos isso tudo, quer dizer, o macro no micro da gente, né? No dia a dia das nossas inter-relações familiares, de trabalho. Eu lembrei até de uma coisa assim que vem, né? Quando eu fiz faculdade, eu trabalhava Uhum. e era secretária, tinha que ir toda, né, montada no Linda. salto 10, né, na maquiagem, Uhum. caiezinho. E de lá eu ia direto para a faculdade. E eu chegava, a faculdade a USP. Então, imagina, eu chegava lá, o pessoal de chinelão, né, de jeans, camiseta, tudo assim, e eu toda, mas eu ia direto, não tinha como. Mas nas aulas aos sábados, que eu não precisava, então Uhum. eu ia de jeans, aí ia com jeans mesmo, né, bem malhadinho e tudo. E Uhum. a primeira vez que eu cheguei assim, eu olhava e disse, nossa, que estranho. Então, sabe, a gente
te rotulou de segunda a sexta de um jeito, chega no sábado você vem assim, e É. até o pessoal, que eram os amigos mais próximos, né? Até deram um apelidozinho, como é que era a alienada dos sábados. Porque era quando eu chegava toda, podia ir sem maquiagem, podia ir É. com o tênisinho, mas Ei, você vê que podia. isso são de coisas menores, né? Assim, de É, núcleos pequenos que a gente pertence a esse macro que a gente estava falando, de país, de nação, de coletivo mundial, né? E isso permeia a gente o tempo todo, né, Beth? Assim, é importante a gente ter essa percepção, né? Até para poder trazer consciência para os nossos próprios movimentos, né? Por hum, que eu estou tão chateado porque me expulsaram daquele grupo do WhatsApp? Né? O que mexe em mim aqui quando eu sou excluída, né, desse grupo, por exemplo? Né? Porque é uma sensação de falta de vínculo, né? Aí a é, falta de vínculo gera falta de amor. E se eu não estou consciente, né, disso, se eu não entendo esse movimento, eu me magoo, eu me chateio, eu posso sair falando mal dessas pessoas. Então a gente vai gerando uma bola de neve, né? E aí eu gero mais exclusão, e aí eu vou fazer o meu grupo que vai bombardear o grupo que, que eu saí, né? E assim as nações vão brigando, galera. É assim que o povo vai guerreando, é, né? Por falta de amor, por sensação, por medo, por falta de pertencimento, né? Você sabe, Beth, olha que interessante, né? É, antes de eu começar aqui a live, eu sempre hum, faço as minhas oraçõezinhas, claro, né? Afinal, faz parte, né? E eu sempre tiro uma cartinha para entender qual é a vibe da live também, né? Aí, hum, olha só, eu queria te mostrar isso antes de terminar. Olha só a carta é. que saiu. Ancestralidade. Gente, Não, eu não é muito. acreditei. E aí, eu posso ler só o que significa essa carta Claro. nesse? Ó, a gente é um oráculo, chama Oráculo das Matrioscas. É um pessoal de Belo Horizonte que faz esse oráculo. E tem aqui no Instagram, se vocês colocarem lá Oráculo das Matrioscas, vocês acham. E aí ela fala assim da ancestralidade, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, ó. Tomar consciência de nossas raízes e reverenciar nossa ancestralidade. Ter um profundo sentimento de gratidão por aqueles que vieram antes de nós. Perdoá-los pelos equívocos e por não terem conseguido realizar tudo aquilo que gostaríamos que tivessem realizado. Flexibilizar o olhar para alcançar as gerações passadas, entendendo que somos frutos dos nossos ancestrais. Buscar a reconciliação com as origens, apaziguando os corações e irradiando luz, amor e gratidão. Abençoar nossa árvore da vida e suas profundas raízes para que possamos colher bons frutos. Que lindo. Eu acho que isso pode ficar assim como o fecho de ouro, Não é? viu? Claro, Não é? a Vânia perguntou, não se preocupe, eu vou acabar um minutinho antes para garantir para salvar, vai ficar salva sim, porque foi, né? Alguém também colocou assim, é uma verdadeira aula. Então, Camila, foi uma bela aula Ah, de imagina. constelação sistêmica e de comunicação e de como isso acontece na vida da gente, né? E como a partir de agora a gente pode refletir um pouco mais antes de É, entrar nesses embates e de excluir ou de se auto-excluir, né? sim. Inclusive, tem Eu acho muitos que sempre. elogios para você. A É Renata para realmente. nós, né, Renata? O Rê, a Rê é da minha turma. Não, e eu acho, Beth, que assim, é sempre a comunicação que a gente vê muito o desenvolvimento da comunicação não violenta, aquele livro do Marshall é maravilhoso, todo mundo tem que ler, né? Mas é importante a gente não perder o respeito e o amor sempre, né? A pessoa muitas vezes está falando de uma dor, né? Ela está te criticando através de uma dor que ela está sentindo, né? Às vezes a gente está falando de uma forma mais agressiva, porque a gente está com alguma dor, a gente está cansado, a gente está irritado, né? E eu acho que as redes sociais têm que tomar cuidado, por quê? Porque a gente não está vendo a pessoa, a gente não está sentindo a pessoa. Às vezes a gente mesmo escreve uma coisa, né? E aí a pessoa lê de outra, e você fala assim, gente, mas não foi isso que eu quis falar. Porque não tem o olhar, não tem emoção, não tem a transmissão, né, do tom da nossa voz, às vezes, né, que fala, essa pessoa não tá legal, tá bem. Então, assim, sempre ter um pouco mais de solidariedade, de empatia, eu acho que, assim, nunca vai fazer falta para ninguém, né, nas nossas comunicações e sempre tentar entender
da onde vem aquela fala, antes de começar a já julgar, porque a gente tem esse lugar, né? Ah, tá errado, fez errado, falou errado. Tem alguma coisa por detrás disso também, né? Então, eu acho que esse movimento empático, ele é super importante nas comunicações. É igual Menezes MC falou, exercitar mais empatia o mundo precisa. É isso. É o Isso não é Marcelo, blá blá blá. querido. É um Ah, amigo então, querido. Marcelo, É é um... isso. Eu acho que a gente tem que exercitar isso diariamente, em todos os movimentos que a gente faz, assim. E é um exercício, né? Não é uma coisa que vem assim, né? A gente tem que exercitar, né? Não tá pronto. Até por todos esses emaranhados que a gente falou até A agora, gente né? tem, todo mundo tem. A gente se trabalha mais, vai limpando, parece que quanto mais limpa, mais aparece, né? Mas aparece. É isso aí, Querida, Beth. muito obrigada. Eu Deixa que eu ver se está aqui agradeço o lembrou que convite. eu consegui ler aqui. É O isso. outro Obrigada. Marcelo, fisioterapeuta querido, nosso Ah, que falou de legal. mim. Quem mais que entrou? Andréa Catiari também. Enfim, um beijo para É, a Lúcia sempre me acompanha, a Lúcia Malafaia, assim, ela sempre acompanha. Tem uma galera assim que entrou aqui também muito querida, né? Ah, obrigada para todo mundo. Então, muito Obrigada, obrigada, Beth, Camila, mais viu? uma Ai, vez. Um beijo obrigada. para Obrigadão, tá? você. Até a próxima. Até, querida. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Obrigada, tchau.